Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez para abençoar a sua vida através da poderosa Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, estarei falando dentro do seguinte tema: Verdades de João 14. Eu quero mostrar várias verdades que estão nesse capítulo e que está à disposição de todos nós. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vos vou preparar lugar. Baseado nesse capítulo, eu quero falar sobre verdades de João 14. Esse capítulo, juntamente com o capítulo 15 e capítulo 16, vai mostrar as últimas instruções de Jesus aos discípulos. É preciso lembrar que Jesus estava terminando o seu ministério terreno e ele estava aqui dando algumas instruções aos discípulos. E ele fala de muitas verdades, ele ensina muitas verdades dentro desses 3 capítulos. No último programa eu falei no capítulo 15, falando da linguagem de figura que Jesus ensina-nos como videira verdadeira. Mas aqui no capítulo 14, ele está nos ensinando sobre vários assuntos. Então vamos por etapa. A primeira coisa que ele está nos afirmando, e isso é extraordinário, nós precisamos vivenciar o que Jesus aqui está nos ensinando. Veja, não se turbe o vosso coração. O que Jesus está querendo dizer aos discípulos e, consequentemente, a nós? Ele está querendo dizer para nós não perdermos a paz, não turbar o coração. O que significa turbar o coração? É perder a paz. Ele estava dizendo que ele ia de fato voltar para onde ele viveu, onde estava, e que estaria voltando para o Pai, não é? Mas aí ele, para ensinar várias verdades, ele começa dizendo: vocês não devem turvar o vosso coração e vocês devem crer no Pai, mas vocês devem também crer em mim. Aqui já tem uma grande verdade que nós precisamos compartilhar. Primeira coisa, Jesus, o tempo todo, se você ler os evangelhos, você vai ver o tempo todo Jesus dando testemunho do Pai. Ele não faz outra coisa senão falar tudo a partir do Pai. Ele usa expressões como, por exemplo, eu faço o que faço em nome do Pai. O Pai que me enviou pediu para que eu fizesse assim. Tudo que eu faço é para glorificar o nome do Pai. Enfim, são muitas as expressões em que Jesus vai mostrar que nós devemos acreditar e crer, acima de tudo, em Deus. E aqui ele está reafirmando: vocês devem crer em Deus, mas também vocês devem crer em mim. Isso aqui, a gente não gosta de polemizar, vocês que ouvem o programa Palavra de Fé, eu nem gosto de entrar muito em termos polêmicos, mas há uma verdade aqui que mostra claramente que existe a Trindade. Não é? Tem pessoas que não acreditam na Trindade. Nós cremos na Trindade. Por que acreditamos na Trindade? Porque se não existisse Trindade, veja, aqui no mínimo 2 pessoas, e você verá nos outros versículos a pessoa do Espírito Santo.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando com um único propósito, porque essa é a proposta da Trindade. Tudo que é feito nessa harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus está lembrando que é preciso crer em Deus, que é preciso crer no Pai, mas também é preciso crer nele. Creiam no Pai, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Essa é uma verdade maravilhosa, que nós não podemos jamais nos esquecer dela. Mas veja o versículo 2. Há uma outra verdade aqui. Qual é? O versículo 2, Jesus está afirmando: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está afirmando que na casa do Pai há muitas moradas. E aí ele diz: se não fosse assim, vírgula, se não fosse assim, vírgula, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então vamos por etapa. Jesus está dizendo, afirmando que há uma casa preparada por Deus para nós. É propósito de Deus que nós, no tempo certo, habitemos a habitação que Ele foi preparar para nós. Então, a primeira verdade, existe um lar celestial para nós. E eu tenho que viver em função disso. Eu não posso me esquecer dessa verdade. Olha, queridos, a Bíblia mostra claramente que essa vida aqui é transitória. Essa vida vai passar. Mas Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, vou preparar lugar. E por causa disso, vocês podem ter certeza que eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para levar-vos, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então veja o que ele vai dizer ainda dentro do versículo. Se não fosse assim, se não existisse morada, usando uma linguagem mais tranquila, mais simples da gente entender, né? Porque aqui é uma linguagem clássica, diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu não estaria dizendo isso para vocês se não fosse verdade. Usando uma linguagem mais simples. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos continuar estudando um pouquinho esse maravilhoso capítulo de João 14. E o tema da mensagem é Verdades de João 14. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando João 14. Verdades de João 14 é o tema da mensagem. Pois eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Jesus fez uma promessa de ir nos preparar um lugar. O versículo 2 mostra isso. O versículo 3, depois da afirmação de que na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse verdade ele não estaria dizendo isso, é o que ele diz no versículo 2, o 3 ele diz assim: e, vírgula, é bom a gente prestar atenção nas minúcias do texto.
Diz assim, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. Veja que promessa linda Jesus está aqui nos fazendo. Jesus está dizendo, olha, se eu estou indo, pode ficar tranquilo, eu vou voltar. E eu vou voltar com um propósito. Qual é o propósito de Jesus voltar? Ele está dizendo, vou voltar, ou virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltou para o Pai, todos nós sabemos que hoje nós temos aqui a presença do Espírito Santo, um pouco mais na frente ele fala sobre isso. Porém, ele nos deixou essa esperança, baseada nesta maravilhosa promessa de vir nos buscar. Olha, irmão, preste atenção, redobre a sua atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos viver a partir desse princípio. A vida cristã, ela precisa ser vivida nessa perspectiva. Jesus vai voltar. Ele promete, e ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Está escrito. Jesus, ele prometeu e ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, ele está dizendo que ele virá outra vez para levar a nós, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Eu me maravilho com isso aqui. Essa é uma verdade que me alegra o coração. Quando eu vejo a vida um pouco difícil, porque há momentos que a vida parece que ser mais difícil do que outros momentos. Mas quando eu vejo dificuldades, eu me alegro com esse texto. Porque esse texto está dizendo que Jesus vai voltar. Mais dias, menos dias, Jesus vai voltar para buscar os seus. É isso. Ele vem buscar porque ele prometeu. Mas e o versículo 4? Ele vai mostrar uma outra verdade muito importante. Ele diz assim no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus está dizendo, vocês sabem que eu estou voltando para o Pai, não é? Eu ensinei vocês o caminho e por conta disso vocês sabem para onde eu estou indo. Mas parece que havia aqui uma dúvida por parte de alguns discípulos. E aí um dos discípulos, por nome Tomé, e é baseado, inclusive, nisso que Tomé é tido como o discípulo da dúvida. Ele sempre tinha mais dificuldade de absorção do que os outros. E esse versículo, ele diz assim, no versículo 5, Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? É aqui, baseado nessa pergunta de Tomé, que vai surgir uma das mais poderosas afirmações da Bíblia. O versículo 6. É diante dessa pergunta que Tomé está dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E aí Jesus diz assim no versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, eu sou. Aqui não está dizendo que ele vai ser. Aqui não está dizendo que ele será. Aqui não está dizendo que ele foi. Aqui está dizendo que ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só aqui nós poderíamos ficar um tempão explicando isso aqui. Jesus está fazendo uma afirmação tríplice. Ele está dizendo que ele é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Então não existe caminhos. Aqui ele está, eu sou um dos caminhos. Não, senhora. Aqui o artigo não é indefinido. Aqui está dizendo que ele é o caminho. Então você quer ir para o céu? Só tem um caminho. Esse caminho chama-se Jesus. Quem está afirmando é ele. Eu sou o caminho. Então, não há caminhos. Há algumas pessoas que dizem equivocadamente, por não conhecer a Bíblia, assim, todo caminho leva a Deus. Não é verdade. Não é isso que Jesus ensina, muito menos a Bíblia. A Bíblia diz que existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus. E é ele que nos leva à vida.
Ele também afirma que além dele ser o caminho, ele é a verdade. Jesus é a verdadeira expressão da verdade. É por isso que quando você está na verdade, você está em Jesus. E além de ser caminho, além de ser verdade, ele é vida. Ele é a vida. Então não há vida sem Jesus. Se você quer vida, você precisa estar em Jesus. E aí ele vai fazer uma afirmação que mata qualquer outro tipo de especulação. O que ele diz? O versículo 6, a última parte do versículo, ele diz: ninguém, vou repetir, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através desse caminho chamado Jesus é que nós podemos ir ao Pai. Se você quer ir ao Pai, você tem que entrar por Jesus, que é o verdadeiro caminho. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós damos continuidade a essa mensagem cujo tema é Verdades de João 14. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando João 14. O tema da mensagem é Verdades de João 14. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que existe apenas um caminho e esse caminho chama-se Jesus. Pois bem, esse capítulo há muitas verdades. Então, nessa última sessão dessa mensagem, eu quero ir a um aspecto muito importante que nós queremos comentar. Poderíamos, se tivéssemos tempo, falar de muitas outras coisas, mas vamos a um versículo aqui muito interessante. João 14, versículo de número 12 a seguir, Jesus vai fazer uma declaração surpreendente. Ele diz assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, Jesus está dizendo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está dizendo que nós precisamos crer nele. Creia em Jesus, meu ouvinte. Lute para exercer fé em Jesus, porque quando você crê em Jesus, ele está afirmando que nós podemos fazer as obras que ele faz e ainda podemos fazer obras maiores. E dando continuidade, o versículo 13, ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção ao que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que se nós pedirmos ao Pai, usando o nome dele, e aqui tem uma verdade que nós precisamos praticar. Toda oração que nós devemos direcionar ao Pai, ela deve ser sempre direcionada ao Pai, mas usando o nome de Jesus. Olha assim, vou ler novamente o versículo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, pedirdes a quem? Ao Pai. Em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Então, quando nós somos atendidos nas nossas orações, você está glorificando ao Pai através de Jesus. Por quê? Porque você está pedindo ao Pai através do Filho. Veja que quem tem o Filho, esse mesmo apóstolo na epístola, não aqui, mas na epístola, ele diz que quem tem o Filho tem o Pai. Mas se não tiver o Filho, não tem o Pai. Ou seja, você só pode ser abençoado pelo Pai se você for, ou se você passar pelo Filho. Primeiro o Filho, depois o Pai. Porque o Filho que te acessa ao Pai. Eu já preguei aqui uma outra mensagem que fala que sem o Filho, o Pai é inacessível. Nós não conseguimos acessar o Pai se não for através de Jesus. E esse texto está dizendo que tudo tem que ser direcionado através de Jesus. Mas para fechar a mensagem, Jesus vai dizer o seguinte, ó, o versículo de número, versículo 15 a seguir, ele vai falar o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Olha como é que não se acredita na Trindade. Como é que tem gente que pode dizer que não existe Trindade? Olha o que esse versículo está dizendo. E eu rogarei ao Pai. Como é que se é só uma pessoa? Que história é essa? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, aqui que entra a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, meus irmãos, o Espírito Santo veio para estar conosco. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, depois que ele morreu, depois que ele ressurgiu, que ele ressuscitou, né? Ele ficou alguns dias aqui, 40 dias, e depois voltou. E depois de 10 dias, a Bíblia diz que houve a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes. E o povo foi cheio de Deus. E ele vai encerrar o Evangelho de Lucas e iniciar o livro de Atos, que é escrito pela mesma pessoa, Lucas. Ele vai encerrar dizendo, para que não se ausentassem de Jerusalém até que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo. E isso aconteceu, porque no capítulo 1 de Atos, você vê a igreja sendo revestida do poder de Deus através do Espírito Santo. Então hoje nós temos a companhia maravilhosa, poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. São verdades que estão permeadas dentro desse capítulo. Capítulo 14 possui verdades extraordinárias e essa é uma verdade contundente. O Espírito Santo veio estar conosco. E ele vai continuar mostrando isso no capítulo 15, vai mostrar isso no capítulo 16. Para que você saiba que nós não estamos órfãos, nós não estamos só, nós estamos acompanhados. Deus está conosco através do Espírito Santo. Então veja, o versículo diz, se me amardes. Esse se me amardes está aqui o que? Condicionando a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Então, quando é que tudo isso que eu acabei de dizer passa a ter validade na minha vida? Quando eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus. Se eu não amar a Deus, isso não tem valor na minha vida e não vai acontecer. Se me amardes e guardareis os meus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o texto. Então, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra. Jesus foi preparar um lugar, vai voltar para nos buscar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus está dizendo que nós precisamos crer nele, porque se nós crermos nele, nós veremos coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida. E ele também afirma, nesse capítulo, que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar
até a consumação dos séculos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa dar a você condições de viver ao lado de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, como nós acabamos de estudar, eu quero te agradecer. Agradecer por nos dar o privilégio de acessá-lo, de ter condições de falar contigo através do Teu Filho. Eu acabei de mostrar muitas verdades que estão inseridas dentro desse capítulo 14, Pai. E eu quero lhe pedir, no nome, repito, de Jesus, ajuda-nos a viver esta palavra. Permita que nós consigamos crer no Senhor. Credes em Deus, credes também em mim, o Teu Filho disse. Então que nós possamos exercer fé, para que nós não só glorifiquemos o Teu nome, como também sejamos alvo das Tuas bênçãos através da nossa fé. Venha abençoar cada irmão, cada irmã, que nesse momento de fé, ora comigo, Senhor. Eu sei que Tu és Deus e Tu és absolutamente capaz de fazer muito mais do que nós pensamos. É no nome dEle, repito, que eu te peço e aproveito para te agradecer. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a minha expectativa é de que você seja abençoado todas as vezes que nós nos utilizamos deste espaço para alcançar a sua vida. Lembre-se que a Palavra de Deus tem esse poder de edificar a nossa fé. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fique com Deus e até o próximo programa.